Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre o paradoxo do Green Reaper, que é o paradoxo do ceifeiro, né? O paradoxo da morte. Eu coloquei na tradução como paradoxo do ceifeiro, porque na verdade se eu colocar como paradoxo da morte, vocês vão pensar que eu estou falando da morte mesmo. Mas eu estou falando daquele personagem, vocês devem conhecer, existe um personagem acho que de ficção, deve ter em alguns mitos, não sei direito de onde ele vem. Mas existe um personagem que é a morte, né? Vocês já devem ter visto. Ele é um personagem todo preto, né? Encapuzado preto, e que vem com uma ceifa, né? Com uma. Com aquele negócio que ceifa, né? A vida das pessoas. Então vocês devem conhecer esse personagem, assim. Então, eu esqueci o nome, da foice. Ele vem com uma foice. Vocês já devem ter visto esse personagem, né? Que a gente chama de morte. Que é aquele personagem que, então, ele é uma veste uma capa toda preta, você não consegue ver o rosto, mas ele carrega uma foice e ele ceifa a vida das pessoas, né? Em algumas histórias fictícias, toda vez que alguém vai morrer, é ele que está presente e ele ceifa a vida das pessoas. O que isso tem a ver com uma playlist de teologia? Vocês devem estar pensando. Será que eu vou falar o que acontece depois da morte? Não, a gente vai trabalhar o paradoxo do ceifeiro em relação ao argumento cosmológico Kalam, do William Lane Craig. Por isso o nome desse vídeo é Kalam e o paradoxo do ceifeiro. Então vamos lá. Vamos começar pelo argumento Kalam, né? Depois a gente vai ver o que é esse tal de paradoxo do ceifeiro. O argumento cosmológico Kalam ele tem 3 premissas. A primeira premissa, ou 2 premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: tudo o que começa a existir tem uma causa. Segunda premissa: o universo começou a existir. Conclusão: logo, o universo tem uma causa. Tudo o que começa a existir tem uma causa, ok? O universo começou a existir. Ah, peraí. O universo começou a existir? Ok. Como que a gente sabe que o universo começou a existir? Uma das maneiras, talvez, de pensar isso que o Craig coloca é pensar: será que um infinito no passado é possível? Será que um passado infinito é possível? Porque se o universo não começou a existir, então talvez o passado seja infinito. Se o passado é infinito, o universo não precisa de um criador, porque ele existe eternamente. Ok. Como a gente prova que algo não pode ter um passado infinito? O Craig vai dizer assim que alguns paradoxos vão mostrar para a gente que o infinito real, ou seja, o infinito existindo na realidade, independente da minha mente, é algo metafisicamente impossível. É algo que não pode existir na realidade. Uma das maneiras de evidenciar isso seria, então, o paradoxo do ceifeiro. O que é o paradoxo da morte, ou paradoxo do ceifeiro, o paradoxo do Green Reaper? É o seguinte: imagine um intervalo de tempo entre 11 horas da noite e meia-noite. Então, entre 11 horas da noite e meia-noite, existe um intervalo de tempo. Ok. Tudo bem, existe um intervalo de 1 hora entre 11 horas e meia-noite de hoje, vamos supor. Vamos colocar que está aqui o Joãozinho. Não sei que hora que é aí, mas pense que é antes das 11 horas aí onde você está. Né? E o Joãozinho, que é uma pessoa, foi determinado que ele vai morrer hoje. Então, o Joãozinho vai morrer hoje. É o que foi determinado. Só que é o seguinte, Deus mandou vários ceifeiros para ceifar a vida do Joãozinho. Só que antes de mandar esses ceifeiros, Deus deu uma condição para eles. Ele falou assim: vocês vão se posicionar entre as 11 horas e a meia-noite. E vocês vão se posicionar da seguinte forma. Primeiro, vamos dividir o tempo na metade. Então, alguém vai estar, um ceifeiro vai às 11h30. Então, 11h30 tem que ter um ceifeiro. Enviei o primeiro ceifeiro às 11h30. Aí vocês vão dividir depois cada parte numa metade. Então, 11h15, 11h45. Então, Deus foi lá e mandou um ceifeiro para as 11h45 e 11h15. Ok. Depois vocês vão dividir mais. Né? Então, vamos colocar aqui mais ou menos das 11h07, vai ter outro ceifeiro. Das 11h18, por aí, vai ter outro ceifeiro. Então, cada tempo vai sendo dividido na metade e um ceifeiro vai sendo posicionado na hora que está no meio. Como eu consigo dividir o intervalo de tempo em infinitas partes, quantos ceifeiros Deus vai mandar? Deus vai mandar infinitos ceifeiros.
Né? Não vai ter um ceifeiro às 11 horas, porque o tempo tem que estar na metade. Então vai ter um ceifeiro às 11h30, às 11h15, às 11h07, mais ou menos 11h03, depois mais ou menos 11 horas, 1 minuto e 30 segundos, depois mais ou menos 11 horas e 45 segundos, depois mais ou menos 11 horas e 20 segundos, depois mais ou menos 11 horas e 10 segundos, depois mais ou menos 11 horas e 5 segundos, depois mais ou menos 11 horas, 2 segundos e metade de milésimo, e vai dividindo. Né? Vai chegar a divisão, vai ficar tão grande, né, que uma hora vai ser assim, na metade, 11 horas e metade de um milésimo, 11 horas e metade da metade de um milésimo. Como o tempo dá para você ir dividindo ele em infinitas partes, vão ter infinitos ceifeiros. Só não vai ter ceifeiro às 11 horas em ponto, evidentemente, nem à meia-noite, porque você está dividindo o tempo nas metades, né? Então, mesmo que vai ter um ceifeiro assim, tipo assim, 11 horas e metade da metade da metade da metade da metade de um milésimo. Depois 11 horas, metade da metade da metade da metade da metade da metade de um milésimo. Você vai dividindo o tempo em infinitas partes. Então, Deus mandou infinitos ceifeiros e posicionou eles. Tá, aqui o que aconteceu? Os ceifeiros estão lá posicionados, cada um no seu milésimo, cada um no seu minuto específico, com a foice, para matar Joãozinho. Só que Deus deu uma condição para o ceifeiro. Deus virou para cada ceifeiro e falou assim, vocês só vão matar o Joãozinho se ele chegar vivo até vocês. Então vamos pensar aqui. O ceifeiro das 11 horas e 45 minutos vai matar o Joãozinho? Não, porque tem um ceifeiro às 11h30. Então, o ceifeiro das 11h30, se o Joãozinho passar por ele, ele morre antes de chegar no ceifeiro das 11h45. O ceifeiro das 11h30 vai matar o Joãozinho? Não, porque o ceifeiro vamos colocar aqui, o ceifeiro das 11h15 vai ter matado ele, porque ele está antes. Mas o ceifeiro das 11h15 vai matar o Joãozinho? Não, porque o ceifeiro ali das 11h07 vai ter que ter matado ele antes. Mas o ceifeiro da 11h07 pode matar o Joãozinho? Não, porque o ceifeiro das 11 horas e 3 minutos, mais ou menos, teria matado ele antes. Mas o ceifeiro das 11 horas e 3 minutos vai matar o Joãozinho? Não, porque o ceifeiro das 11 horas e 1 minuto e meio... E aí você vai pensando, né? Como existem infinitos ceifeiros, todo ceifeiro tem um ceifeiro antes dele. Então o Joãozinho nunca vai chegar num ceifeiro vivo. Ora, se o Joãozinho nunca chegar num ceifeiro vivo, então o Joãozinho não vai ser morto. Mas se o Joãozinho não vai ser morto, ele vai chegar vivo. Perceberam o paradoxo? De um lado, né, Joãozinho nunca vai ser morto, porque sempre tem, antes de cada ceifeiro, um outro ceifeiro. E um ceifeiro só pode matar o Joãozinho se o ceifeiro anterior não matar. Ou seja, se não tiver um ceifeiro antes. Mas como tem infinitos ceifeiros, antes de cada ceifeiro existe um outro ceifeiro. Então vai chegar 11 horas e... deu 11 horas. Qual ceifeiro vai matar o Joãozinho? O das 11 horas, metade da metade da metade da metade da metade de um milésimo? Não! Porque antes desse ceifeiro da metade da metade da metade de um milésimo, existe um outro ceifeiro anterior da metade da metade da metade da metade da metade. Então, o que acontece? O Joãozinho não tem como ser morto, porque todo ceifeiro tem um ceifeiro antes dele. E o ceifeiro só pode matar o Joãozinho se o Joãozinho não passar por um ceifeiro antes. Só que isso tem um problema. Então, se o Joãozinho nunca vai ser morto, então ele vai chegar até a meia-noite vivo, mas ele não pode chegar até a meia-noite vivo. Porque para ele chegar até a meia-noite, ele tem que passar por infinitos ceifeiros. Como que ele não morre? Como que ele não morre? Ao mesmo tempo ele morre e ao mesmo tempo ele não morre? Ao mesmo tempo o Joãozinho vai morrer, porque ele vai passar pelos ceifeiros. E se ele passar por um ceifeiro que seja, já que tem infinitos, se ele passar por um ceifeiro que seja, ele morre. Mas ao mesmo tempo o Joãozinho não vai morrer, porque para um ceifeiro matar ele, não pode ter um ceifeiro anterior e tem infinitos ceifeiros anteriores. Então, olha o paradoxo. Ao mesmo tempo, Joãozinho morre e ao mesmo tempo, Joãozinho não morre. É um paradoxo. Qual que é o objetivo desse paradoxo? Mostrar que o infinito real, o infinito na realidade é um absurdo. Será que esse argumento realmente dá uma prova contundente de que não podem existir infinitos reais? Tá, eu vou apresentar 2 problemas de usar esse paradoxo para negar que o infinito real não pode existir na realidade. Então vamos lá.
existem dois probleminhas, né? Existem vários problemas de usar esse paradoxo, mas eu vou exemplificar com dois probleminhas para a gente ver que esse paradoxo não necessariamente implica que não possa existir infinito na realidade. É porque o objetivo, né, do paradoxo do ceifeiro é justamente mostrar que não pode existir infinito na realidade. E se não pode existir infinito na realidade, então o universo não pode ter um passado infinito. O tempo não pode ter um passado infinito. Logo, o universo começou a existir. Mas quais? Eu vou colocar aqui dois problemas. Primeiro, a gente tem o chamado problema dos pares. O que é o problema dos pares? Há coisas que individualmente não são contraditórias, mas são contraditórias se colocadas em par. É possível contar uma história onde causa e movimento se mostrem inconsistentes, mas isso não significa que sejam. Tá, vamos aqui pensar um pouco. Existem coisas que elas só são inconsistentes porque elas estão em pares com outras coisas. Porque essa coisa está cumprindo mais de uma condição. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho o seguinte, eu sou alto. Vamos colocar aqui, o João tem um amigo que chama Carlos. Então, Carlos é alto, João é alto. Agora, eu tenho o seguinte, vamos colocar assim, Carlos é a pessoa mais alta que existe. João é a pessoa mais alta que existe. Individualmente, essas coisas estão em contradição? Vamos colocar o seguinte, vamos supor que existe um mundo onde só o João exista. João é a pessoa mais alta que existe. É possível isso acontecer? Perfeitamente possível. Agora vamos imaginar um outro mundo em que exista uma pessoa chamada Carlos. E nesse mundo é Carlos que é a pessoa mais alta possível. É possível que exista um mundo em que a pessoa mais alta possível seja Carlos? É possível. Agora, é possível que exista um mundo em que João e Carlos sejam ao mesmo tempo a pessoa mais alta, aqui sem considerar a possibilidade deles terem a mesma altura, né? Mas vamos considerar assim, sem ter empate, não tem possibilidade de empate. Vamos considerar um mundo que não tem possibilidade de empate, em que João seja a pessoa mais alta do mundo e Carlos seja a pessoa mais alta do mundo. É possível? Não. Porque se eles não podem ter a mesma altura, eu estou colocando essa condição, então eles não podem ao mesmo tempo ser a pessoa mais alta do mundo. Eu contar isso prova que não pode existir uma pessoa mais alta do mundo? Prova isso? Eu usar esse paradoxo? Não. Porque esse paradoxo só prova que se eu misturar um par de condições que individualmente não são inconsistentes, mas colocadas juntas são inconsistentes, eu crio uma história inconsistente envolvendo aquela coisa. Por exemplo, o fato de eu contar alguma história inconsistente envolvendo um táxi não significa que táxis são impossíveis. Se eu contar, sei lá, uma história de um táxi que atravessa a velocidade da luz e eu sei que a velocidade da luz é o máximo que dá para ir. Isso prova que táxis não existem? Não, só prova que colocado essas duas condições, existe um táxi e existe um táxi que vai além da velocidade da luz, eu crio uma inconsistência. Então qual que é a questão? O paradoxo da morte, o paradoxo do ceifeiro, ele talvez só crie uma inconsistência porque a gente está combinando condições que talvez separadamente não fossem um problema. Por exemplo, poderia ser o caso de existirem infinitos ceifeiros entre 11 horas e meia-noite. Mas se Deus não tivesse falado assim para eles, vocês só podem matar se não tiver passado no anterior, talvez não tivesse esse problema. Pode existir infinitos ceifeiros entre 11 horas e meia-noite, mas eu posso colocar um ceifeiro às 11 horas. E pronto, o ceifeiro das 11 horas vai matar o Joãozinho. Não tem ceifeiro antes das 11 horas. Então vamos supor que, tem infinitos ceifeiros entre 11 horas e meia-noite. Mas aí Deus pensou assim, para ele morrer mesmo, eu vou colocar mais um ceifeiro pontualmente às 11 horas, sem nenhum ceifeiro antes. Continua tendo infinitos ceifeiros, e agora Joãozinho morre. E o que acontece? A história se tornou consistente. E contém o infinito ainda na história. Ou seja, será que a história não é inconsistente porque a gente está colocando condições que juntas criam uma inconsistência? Então o fato de eu, por exemplo, colocar essas condições, o ceifeiro só pode matar o Joãozinho se o ceifeiro anterior não matar o Joãozinho. Talvez se não tivesse essas duas condições, né, existe infinitos ceifeiros e o ceifeiro só pode matar se o ceifeiro anterior não matou. Então, perceba, tem duas condições. Infinitos ceifeiros, o ceifeiro só pode matar se o anterior não matou. Perceba, combinada essas duas partes, você cria uma inconsistência. Mas talvez uma parte sozinha, por exemplo, existem infinitos ceifeiros, por si só, não seja inconsistente. Então,
o que acontece? Não necessariamente o fato de você criar uma história onde o infinito aparece de forma inconsistente significa que o infinito real é sempre inconsistente. Não, só significa que você combinou condições que, colocadas juntas, são contraditórias. E o fato de você criar um cenário onde o infinito fica inconsistente com uma outra coisa não significa que em todos os cenários o infinito real é inconsistente. Segundo problema, paradoxos não necessariamente significam que algo é impossível. Paradoxos não necessariamente significam que algo é impossível. Vou dar um exemplo. Viagem no tempo. A gente tem vários paradoxos de viagem no tempo. Tem alguns paradoxos, tem aquele, por exemplo, eu voltar no passado e matar meu pai, por exemplo. Eu voltei no passado e matei meu pai. Se eu matar meu pai, eu não nasço. Então eu não posso voltar no passado e matar meu pai. Então cria um paradoxo. Esse paradoxo prova que viagem no tempo é impossível? Não necessariamente, ele só prova que você não pode alterar o passado. Talvez você possa até viajar para o passado, mas você não vai conseguir matar seu pai ou alguma coisa no universo vai impedir que você mate seu pai. Perceba, paradoxos não necessariamente mostram que alguma coisa é impossível, principalmente se você criar um cenário em que você, além da questão que você está querendo provar que é impossível, você acrescentar outras coisas. Então, no caso, por exemplo, da altura, eu acrescentei que os dois têm que estar no mesmo mundo. No caso do paradoxo do ceifeiro, eu coloquei a condição de que ele só pode matar se o anterior não matar. No caso do paradoxo da viagem no tempo e matar o pai, eu coloquei que a viagem no tempo inclui mais uma coisa, que é matar o pai, que é alterar o passado. Talvez a viagem no tempo que não altera um passado não seja um problema. Mas paradoxos necessariamente, vamos supor que o paradoxo procedesse. Realmente o paradoxo, na nossa formulação, mostrasse que é uma coisa inconsistente a existência de infinitos reais. Isso por si só é suficiente para falar que o infinito real é impossível? Não necessariamente. Por quê? Se vocês pegarem o paradoxo do Gripper, o paradoxo do Ceifeiro, ele é muito semelhante aos paradoxos de Zenão. Quais que são os paradoxos de Zenão? Zenão tem vários paradoxos que ele busca mostrar que o movimento não pode existir na realidade. Porque, por exemplo, entre um ponto A e um ponto B, vamos supor que uma pessoa precisa percorrer esse caminho, do ponto A até o ponto B. Só que para ela percorrer o caminho do ponto A até o ponto B, vamos colocar que o ponto A até o ponto B tem 100 metros. Para ela percorrer esse caminho, primeiro ela tem que percorrer a primeira metade, 50 metros. Mas para ela chegar nos 50 metros, ela tem que percorrer a metade, 25. Para ela chegar nos 25, ela tem que percorrer a metade, 12,5. Para ela percorrer até 12,5, ela tem que percorrer a metade, 6,2 mais ou menos. Para ela percorrer essa metade, ela tem que correr a metade da metade, 3 mais ou menos. Para ela percorrer até 3, ela tem que percorrer a metade da metade, que vai dar 1,5. Para ela percorrer 1,5, 0,75. E você vai dividindo, o que você vai descobrir? Que para a pessoa sair do ponto A para chegar no ponto B, ela tem que percorrer infinitas metades. Porque dá sempre para você dividir infinitamente as metades. E é possível que uma pessoa percorra infinitas metades? Não, é infinito. Como que ela vai percorrer infinitas metades? Perceba que é muito semelhante ao paradoxo do ceifeiro. É a mesma ideia por trás. Você pegou um intervalo de tempo, das 11 até a meia-noite, e dividiu em infinitas partes. Da mesma maneira, você pegou um espaço, né, não aqui de tempo, mas um espaço, entre um ponto A e um ponto B, e dividiu em infinitas metades. E mostrou que não dá para percorrer infinitas metades. Mas esse paradoxo prova que o movimento não existe? Vocês estão dispostos mesmo, por causa desse paradoxo, a negar que o movimento existe? Então, será que o paradoxo do ceifeiro é suficiente para negar que o infinito real não possa existir? Quando vários paradoxos queriam... Porque a gente tem vários paradoxos, né? E não necessariamente o paradoxo vai provar que aquilo não pode existir. Então, o exemplo é esse do movimento. Pesquisem, eu não vou comentar todos os paradoxos do Zenão, mas a ideia que está por trás do paradoxo do Zenão é essa, dos paradoxos dele. É impossível percorrer infinitas metades. Mas isso prova que o movimento não existe? Isso prova que uma coisa não pode deslocar de um ponto A até um ponto B? Não, não necessariamente. Então, talvez o paradoxo do ceifeiro não necessariamente prove que não possa existir um infinito real. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? E se o infinito real pode existir, talvez, né, o tempo possa ser infinito, e talvez, então, o passado do universo seja infinito e o universo não teve um começo. Seria essa a possibilidade. Mas aqui a gente vai depois trabalhar, será que o universo teve um começo? Né? Mas a gente vai trabalhar isso um pouco mais em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E esse vídeo é para mostrar só isso, né? Que o paradoxo do ceifeiro não necessariamente prova que o infinito real não possa existir.
Até mais.